A vitória é maior porque Deus nos garante a vitória. Eu convido a Igreja de Cristo a se colocar agora de pé para reverenciar a palavra de Deus, e nós vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo de número 5, versículo 21 ao 24, depois nós vamos ler mais 2 versículos e assim nós encerramos a leitura. Abra sua Bíblia em um dos livros sinóticos da Bíblia Sagrada, Marcos, capítulo de número 5, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Aos nossos amigos que nos assistem através do YouTube, através do canal Ebenezer Oficial, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que a bênção de Deus entre na sua casa também. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 21 diz assim: E passando Jesus outra vez o barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua graça, da Tua glória. Que o Senhor nessa noite, Pai, através do Espírito Santo, fale ao coração do Teu povo, da Tua igreja, porque o Teu povo precisa da palavra. Eu sou apenas barro, pó e cinza, apenas um vaso, mas o Senhor é que usa conforme o Teu querer. Eis-me aqui mais uma vez, faz conforme o Teu querer, a Tua vontade. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Podeis tomar o seu lugar. Queridos, a palavra do Senhor, ela vai nos falar e contar aqui uma história conhecida por todos nós, que é a história de Jairo e o que Deus fez na vida da filha de Jairo. Esta palavra é uma palavra de uma grande revelação. Deus nos revela muitas coisas através dessa palavra. E a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida na visão espiritual. Nós pedimos a Deus todos os dias que Ele nos dê graça diante da sua palavra, porque sem a presença dEle, sem a graça dEle, nós não conseguiremos fazer nada. É só através do Espírito Santo para que nós possamos, então, anunciar esta palavra. Nós podemos intitular essa mensagem que lemos aqui, alguns versículos da palavra de Deus, dizendo o seguinte: não desista jamais. Não desista. Lutar sempre. Desistir jamais. Nós nunca devemos desanimar e nem desistir. Talvez você entrou aqui passando por prova, por luta, e até pensando em desistir ou parar. Mas Deus, através da minha vida, está dizendo para você: não desista jamais. Jesus está a caminho. Jesus está no controle da situação. Jesus é especialista em fazer obras e milagres extraordinários. E nós percebemos que a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele sempre esteve fazendo a obra do Pai. Jesus, Ele não fez grandes viagens. Jesus sempre andou em torno de Jerusalém, cidades vizinhas, fazendo a obra do Senhor. E Ele estava chegando de uma viagem, quando Jairo está passando por essa grande angústia. Jesus está chegando de uma viagem missionária, e a Bíblia diz que Ele atravessou o mar da Galileia, depois de passar pela região de Decápolis, aonde Ele havia curado e libertado alguém que estava possesso por espíritos malignos. A sede que Jairo tinha era grande, porque a necessidade era muito maior. Jairo, a Bíblia vai dizer que ele era um principal
da sinagoga. Agora nós olhando a palavra de Deus, o que fazia um chefe de sinagoga? Se nós olharmos, Cafarnaum tinha uma sinagoga, e ali tinha um porto, aonde Jesus chegou. Também estava ali historicamente, geograficamente mostrado dentro da história, que havia a casa de Pedro também ali naquele local. E Jesus, ele tinha e residia em Cafarnaum. E ele sempre, nas suas viagens de volta, ele estava sempre na cidade de Cafarnaum. E foi naquele lugar, aonde também tinha um chefe de sinagoga chamado Jairo, que ele vai até o encontro de Jesus, para que então Jesus pudesse resolver a situação dele. A filha de Jairo estava doente, à beira da morte. Não se conta o que é que ela realmente tinha, que tipo de enfermidade, mas de uma coisa era certa: se nós olhássemos para o diagnóstico dos médicos hoje, ela estava vivendo um estado já terminal. Aquela família lutou de todas as maneiras. Jairo era um homem de posição, e Jairo agora já sabia que não tinha mais saída. Então ele se lembra que só Jesus agora pode operar um grande milagre, e que ele não podia desistir naquele momento tão difícil que ele estava enfrentando. Mas Jesus está sempre fazendo a obra. Jesus nunca está desocupado, irmão. Talvez nós pensamos, Jesus está sempre ocupado fazendo a obra. Jesus sempre está realizando um milagre, uma bênção, uma vitória. Como nessa noite, Ele está trabalhando aqui e em diversos lugares na face da terra. Porque Ele é especialista em operar milagres extraordinários. Ele é especialista em ressuscitar o que está morto. Ele é especialista em curar o que está enfermo. Ele é especialista em resgatar a esperança aonde não existe mais esperança. Jairo, sendo um principal da sinagoga, e um principal da sinagoga, ele cuidava das atividades do templo. Mas o que era uma sinagoga? A sinagoga, ela passou a existir logo depois do exílio babilônico, quando o povo se distanciaram da presença de Deus, que era o templo de Jerusalém. Eles começaram a levantar sinagogas, ou seja, templos, como este aqui. Nós podemos dizer que somos filiais das sinagogas do passado. Então, um chefe de sinagoga, ele comandava a liturgia do culto, organizava tudo, preparava todas as coisas. E eu creio que Jesus também assumiu ali na tribuna, aonde Jairo era o principal daquela sinagoga em Cafarnaum. É claro, Jesus falou ali alguns discursos e ministrou ali a palavra do Senhor. É tanto que Jairo tem uma intimidade com ele, que quando Jairo chega até ele, no versículo que nós lemos, ele vai dizer: olha, minha filha está dessa maneira. Ele se prostra, mas diz: vai lá, impõe as mãos sobre ela, e ela vai ser curada, ela vai ser livre daquele mal. Então Jairo era alguém de posição, e tinha uma posição respeitada naquele lugar. Agora veja bem, Jairo era um homem respeitado, considerado na sua comunidade, era um chefe da sinagoga local. E a sua filha de 12 anos estava gravemente enfermo. Aquela família passou por dias difíceis, terríveis. Então Jairo vai procurar Jesus. Mas, olhando a palavra de Deus, nós vamos ver que dentro daquilo que Jairo fez, ele teve grandes obstáculos para que ele pudesse desanimar e parar pelo caminho. Entenda que a vida cristã não é fácil. Receber o milagre é importante, todo mundo quer, mas custa um preço a se pagar. As pessoas automaticamente gostam de ver resultados, mas ninguém procura saber quando foi que a semente foi plantada.
As pessoas gostam de ver igreja cheia, as pessoas gostam de ver evento abençoado, a pessoa gosta de ver a sua vida cheia da graça, do poder de Deus, a unção de Deus, mas ninguém quer saber da semente que foi plantada há muitos anos atrás, e ninguém sabe o que você passou para chegar até onde você chegou. Muitos gostam de ver Jesus dizendo: menina, levanta, e ela levantar, mas ninguém sabe o processo que Jairo e a família enfrentou para que a filha dele fosse ressuscitada. Então existe obstáculo, e Jairo enfrentou alguns desses obstáculos. Veja bem, o primeiro obstáculo que ele enfrentou, diga comigo, a tradição. A tradição foi uma das coisas e um dos maiores obstáculos que Jairo enfrentou. Por quê? Ele era alguém que era observador da lei. E é interessante que, quando nós falamos de tradição, nós falamos de costumes, lenda, aprendizado de geração em geração. Quando alguém ele tem uma tradição, ele está dizendo: eu nasci assim, eu aprendi assim, desde o tempo dos meus antepassados eu aprendi dessa maneira. Então Jairo precisaria quebrar o grande obstáculo chamado tradição. Ele era chefe da sinagoga, ele era observado pelos sacerdotes, porque o sacerdote estava onde? No templo em Jerusalém, mas na sinagoga havia chefes de sinagoga, como Jairo, era um deles, e ali eram feitos rituais. E observando a palavra de Deus, a tradição foi algo que ele teve que quebrar, teve que colocar de lado as tradições, porque ele indo até Jesus, ele está quebrando algumas regras. Por quê, pastor Roberto? Porque a Bíblia vai nos mostrar que já havia sido proibido que alguém procurasse seguir a Jesus. Jesus estava sendo alvejado porque Jesus era a conversa do momento, e aquilo causou um ciúme entre os religiosos da época, e eles estavam tão enciumados que eles queriam de qualquer maneira prejudicar a obra que Jesus Cristo estava fazendo. E nós olhando aqui a palavra de Deus, então a primeira coisa a ser quebrada para receber o milagre é a tradição. E observando nos dias da atualidade de hoje, tem muita gente querendo o milagre, mas não quer deixar os costumes e as tradições. Ainda está na igreja, levantou a mão, recebeu Cristo, mas não quer abandonar as tradições que vem batendo e chocando com a palavra de Deus. Mas nessa noite, deixa eu te falar uma coisa: se você quer um milagre dentro da tua casa, na tua vida, se quer ressurreição dentro dos teus projetos e da tua vida, abandone as tradições e comece a declarar e glorificar o nome de Jesus, porque Jesus é maior do que as tradições. Jesus é maior do que as religiões. São muitas religiões na terra, mas só há um Deus que salva. E o nome dele é Emanuel, Deus conosco. O nome dele é Jeová Rafá. E o nome dele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Adonai, o Deus de Israel. Ele está aqui nessa noite dizendo: largue as tradições e venha, porque eu ainda opero milagre quando o coração é quebrantado. Mas qual é o efeito prejudicial das tradições em nossas vidas? Primeiro, pessoas que carregam tradições, elas são pessoas cheias de preconceitos. Primeiro mal que prejudica através da tradição é o preconceito. São pessoas resistentes. Você já viu, você vai pregar para alguém a palavra Jesus Cristo, e alguém diz: eu não posso deixar a minha religião. Eles são insistentes em continuar na tradição, porque não foi algo que eu aprendi.
Quando Paulo está escrevendo a carta às igrejas, ele vai dizer o seguinte, que muitos deixaram de servir a Deus e retornaram às velhas práticas da tradição. Por quê? Na tradição há um sacrifício de cordeiro, há sacerdote, há todo um ritual, há todo um templo bonito, ornamentado, vem pessoa de todos os lados, isso é a tradição. Então o que acontece? Deixar as tradições por um Deus que não se vê, que ninguém pode apalpá-lo, mas que é somente através da fé, e alguém vai dizer assim, não, eu prefiro a minha religião, eu prefiro as minhas tradições, os meus costumes, desde quando eu aprendi. Ah, meus queridos e amados irmãos, Jesus nessa noite está dizendo, quebra toda tradição, quebra todo costume, e vem receber o milagre que Ele tem para você. Essa é a grande realidade. O orgulho, muita gente que não consegue receber a graça, a bênção de Deus por causa do orgulho que está falando mais alto no coração dessa pessoa. Jesus, não, ser crente. Tem gente que olha e acha que ser crente é um estado humilhante, desprezível. Ser crente é ser inteligente e receber o melhor de Deus nessa terra. Todos que estão aqui nessa noite, quem está me assistindo através da internet, eu quero te dizer uma coisa, você é inteligente, você tem uma fé inteligente, porque você deixou e quebrou todas as tradições para ficar adorando e bendizendo somente o nome de um Deus, que é Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Talvez seja o orgulho, talvez seja a arrogância, pessoas arrogantes. Quando você vai falar de Jesus, as pessoas falta querer bater nas pessoas. Mas Jesus ainda continua salvando. Jesus ainda continua libertando. Então Jairo vai quebrar a grande barreira das tradições. Porque se nós olharmos, o segundo obstáculo que Jairo venceu, primeiro foi o obstáculo da tradição, a segunda, o medo de perder a posição. Jairo poderia aqui perder a posição como chefe da sinagoga. Por quê? Se você olhar na sua Bíblia aí, em João capítulo 9, versículo 22, você vai ver que o sacerdote, os líderes religiosos havia decidido que se alguém confessasse Jesus como Salvador, seriam expulsos das sinagogas. Se alguém for de encontrar Jesus e confessá-lo como Salvador, esse então será expulso da sinagoga. Olha bem, então Jairo agora está vencendo a grande barreira e obstáculo de perder a posição. Será que nós estamos vivendo isso na realidade de hoje, querido? Pessoas com medo de perder posição por se entregar a Cristo, por servir ao Senhor. Porque tem gente que só é crente dentro da igreja, mas lá fora ele não é. Tem gente que ele só prega o nome de Jesus enquanto está com o microfone na mão, mas quando ele está entre os doutores, entre as pessoas, seja lá quem for, seja pequeno, grande, alto, baixo, ele se esconde. Tem pessoas que no seu trabalho as pessoas nem sabem, nem percebeu que ele é um cristão. Ele é o cristão 007. Ele é um cristão disfarçado. Olha, aqui eu não aceito falar nada de Jesus aqui. Não pode, porque se falar perde o emprego. Se fazer isso, vai acontecer. Irmão, Jairo está vivendo essa situação. Se eu vou, ele sabe da regra. Primeiro, quebra a tradição. Segundo, perdeu o posicionamento como chefe da sinagoga. Mas a situação que ele está vivendo é algo que Deus faz e leva o homem aos pés dele. Sabe por quê? Jesus é especialista, guarda isso. Jesus é especialista em salvar. Jesus é especialista em trazer para perto o que está longe. Mas Jesus gosta de situações complicadas para ele chegar, resolver e o nome dele ser glorificado.
Então Jairo agora está vivendo uma situação difícil. Por quê? É a filha que está entre a vida e a morte. E você, como pai que está aqui, o que você faria pelo seu filho, ou pela sua filha, ou por um parente que você tanto ama? Agora coloca-se na posição de Jairo. E a Bíblia vai dizer que Jairo já tinha tentado todas as formas e nada acontecia. Mas ele podia perder a posição. Medo das críticas. Tem gente assim. Ele tem medo de ser criticado. Meu irmão, em nome de Jesus, o maior vírus que está matando as pessoas nos dias de hoje é o medo. Medo de tudo. Tem gente que tem medo do escuro, tem medo de ir para a igreja só, tem medo de ir para a igreja, tem medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, medo de tudo. Se chove, está muito quente. Se está chovendo, tem chuva demais. Ninguém entende o ser humano. E todo mundo amedrontado, buscando um medo, alguma coisa para justificar o medo que ele está vivendo. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, não tenha medo. O que vão pensar ao meu respeito? O que vão dizer acerca da minha pessoa? Vai me criticar? Ué, quem te justifica é quem? Tem gente dentro da igreja, pastores, preocupado com o que estão falando dele. Agora uma coisa, deixa eu falar para você. Não pense que você vai ser elogiado por todos, que isso não existe. Porque tem gente que inutilmente, como uma criança, ele vai pensar que ele só tem amigos. Ah, o pastor Roberto é o melhor pastor e a igreja me ama. Não. Tem muita gente que não aprova aquilo que eu faço. Tem muita gente que olha e diz assim, se fosse eu fazia bem melhor, isso aí está totalmente errado. Mas é assim a vida. Jesus disse, olha, toma a sua cruz, renuncia as suas vontades e siga-me. Porque servir a Cristo, seguir a Cristo é renúncia e decisão. Tem gente que você vê ele na rua, conversa com ele, não, estou tão indisposto, irmão, se esforça. Porque o reino de Deus é tomado pelo esforço. Se você não quiser, ninguém vai te obrigar. Mas infelizmente você não vai evoluir nem crescer. Então nós percebemos que tem muita gente com medo de ser criticado. Outras pessoas têm medo de ser rejeitado. Ixi, mas a rejeição vai ser tão grande. E o que eu vou fazer? Medo de perder pessoas importantes. O povo tem um ditado que é dito dia e noite por aí, a pessoa vale aquilo que tem. Mas para Jesus não é assim. Para Jesus você vale o que você é. Porque Jesus não olha a sua prata, nem o seu ouro, nem a sua condição, nem a sua escolaridade. Jesus não olha, Jesus olha para dentro de você e sabe quem você é. É isso que te faz grande diante de Deus. Mas para o mundo é diferente, você vale o que você tem. Se você tem posição, se você tem um bom cargo, então Jairo tem um bom cargo, Jairo tem uma posição, Jairo é reconhecido em Cafarnaum, dentro da sinagoga ele é respeitado. Então agora ele tem medo de perder posição. Ele vai vencer a barreira, grande barreira, chamado medo de perder a posição. E já era ordem, se alguém confessar Jesus como Salvador, esse então será expulso da sinagoga. Mas ele vai olhar e dizer, aconteça o que acontecer, posso perder amigos, pessoas, podem me criticar, fale o que quiser falar, mas hoje eu vou me encontrar com Jesus, e o meu milagre eu vou buscar. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus realiza grandes milagres, grandes prodígios. E então Jairo agora vai de encontro a Jesus. Mas existe mais um obstáculo. Diga para mim qual é, pastor? Diga assim comigo, o obstáculo chamado multidão. Tradição, medo de perder a posição. E o obstáculo chamado multidão. Sempre haverá o obstáculo chamado multidão. Versículo 24, a Bíblia diz que havia uma grande multidão.
Essa multidão muitas das vezes nos amedronta, nos deixa tímido, recuado para trás. Mas Jesus nessa noite está dizendo: não desista, jamais. Jesus está a caminho, Jesus está chegando e a vitória vem com Ele. Não desista do seu sonho, não. E essa multidão que enfrentamos nos momentos pode representar a tristeza que você está passando. A multidão chamada tristeza, angústia, derrota, lutas, que sempre se apresenta como multidão para barrar o nosso milagre. Olha aí, grande multidão de problemas. A vida de cristão é assim: mata um gigante e tem outro para ser vencido amanhã. Todo dia tem um leão para ser vencido. É por isso que crente é forte, porque ele está sempre exercitando, está sempre batalhando, está sempre derrotando o inimigo. O crente é homem e mulher valente. Meu querido e amado irmão, existe uma palavrinha chamada em hebraico Hudispá. Esta palavra quer dizer e significa audácia, coragem, determinação, ousadia. Foi o que Davi tinha quando enfrentou o gigante. Foi o que Jairo tinha quando recebeu o seu milagre. Foi o que os leprosos tinham quando eles foram libertos e curados. Hudispá. Coragem. Avante. Para frente. Porque a vitória está te aguardando. O Senhor nessa noite me enviou aqui para te dizer: esqueça do passado e prossiga para o futuro. Porque lá na frente Deus tem um milagre te esperando. Deixa de se lamentar, deixa de ficar preocupado com a multidão. Mas são mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra, mas cada um tem a sua digital, cada um tem um som de voz, e Ele entende e compreende o som de cada um, porque Ele é o pastor dos pastores, e Ele conhece a tua voz em meio às multidões. Jesus te conhece, Jesus te entende, Jesus te compreende, Jesus conhece as tuas fraquezas, Jesus sabe do teu deitar, do teu levantar, Jesus sabe que você chegou aqui nessa noite, que muitas das vezes é só a misericórdia de Jesus agora. Está acontecendo reboliço na casa, está acontecendo um reboliço da porta que está fechada, está acontecendo na sua vida sentimental uma discórdia, nada dá certo na sua vida emocional, nada está dando certo na sua vida espiritual, parece que anda amarrada, presa, você não consegue despontar, não consegue crescer. Fica tranquilo, persista, insista, porque a vitória vem na vida daquele que não desiste jamais. Não desista dos seus sonhos, creia e busque do Senhor a tua vitória. Mas como nós devemos fazer para vencer essas multidões? E nunca desistir. Primeiro, fé, tenha fé. O segredo da nossa vitória é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e todos que se aproximam de Deus precisam ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se acredita que vai acontecer. A fé é a nossa convicção que a vitória é maior do que a multidão. A perseverança, todos que perseveram buscam e alcançam vitória. Confiança, confie no Deus que você anuncia, que você prega, porque tem muita gente falando de Jesus, mas quando é hora de confiar, está escandalizado, descabelando. Calma, calma. Jesus não perde o controle da situação. Olha para o teu irmão e diga assim: calma, Ele é especialista. Aleluia.
Jesus está no controle. Jesus não perde o controle. O homem pode perder o controle, o governo pode perder o controle, o mundo pode descontrolar, mas a mão do mestre ainda está estendida, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te atemorize, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que te comprei, te lavei, te remi com o meu sangue. Não existe demônio, não existe macumbaria, não existe olho grande, não existe palavra de maldição que vai chegar até a tua casa, porque você está guardado debaixo do sangue, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Até essa nuvem escura vai propagar para o milagre que Deus vai fazer na tua vida, vai cooperar. Essa situação está te impulsionando para a vitória. Essa nuvem negra está te encaminhando para a vitória, porque depois de todo o sacrifício vem a glória. Ninguém recebe coroa sem antes passar por um sacrifício. Então agora Jairo está ali crendo, e ele tem empenho, ele persevera, ele acredita. A multidão é grande, mas Jesus está do meu lado, e Jesus está a caminho da vitória. Quarto obstáculo que Jairo venceu, precisava vencer: tinha gente na frente. Multidão, tradição, medo de perder posição, e agora tem gente na frente. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer o seguinte: no caminho encontra-se uma mulher, e a mulher havia 12 anos que vinha sofrendo uma hemorragia, e gastara todos os bens que ela tinha com os médicos, e nada havia sido resolvido. Então alguém vai olhar e vai dizer assim: e agora? Eu preciso receber o meu milagre, minha filha está à beira da morte. Mas de repente, no meio daquela multidão, aquela simples mulher, ela vai olhar e dizer assim: se eu apenas tocar na orla da tua veste, eu serei curada. A multidão está andando, porque nós vimos desde o início dos versículos que onde Jesus passava havia uma grande multidão. Então está ali multidão de 10, 15 mil pessoas andando, e ali Jesus está no meio, a multidão oprime de um lado do outro. Mas de repente Jesus, a caminho da casa de Lázaro, vai parar e vai dizer o seguinte: alguém me tocou. Jesus está caminhando para a casa de Lázaro, e de repente ele para. Lázaro diz: Jesus, no braço de Jesus, vamos, a minha filha. Jesus disse: alguém me tocou aqui. Os discípulos, conhecedores da grande multidão e da necessidade que o povo tinha: mestre, a multidão te oprime, te aperta, e tu perguntas: quem te tocou? E Jesus diz: não, alguém me tocou diferente, porque de mim eu senti que saiu virtude, ou saiu poder. Não foi um toque por acaso, não é um toque por alguém que está buscando um alto interesse, alguma coisa. Não, foi um toque de necessidade, e eu senti que tinha fé. Sabe o que nós aprendemos com esta palavra aqui? Antes de você receber o seu milagre, vamos precisar participar de milagres na vida de alguém. Antes de você se deliciar do seu milagre, receber a tua casa própria, a sua bênção, aquela faculdade que você tanto sonha, você primeiro precisa se alegrar com o milagre de alguém que vai acontecer primeiro do que o seu. Não precisa ficar preocupado, não precisa ter inveja de dizer: ah não, irmão, consegui, eu não consegui. Não, dá glória com a bênção do irmão, porque a sua bênção também vai chegar. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Como que nós podemos ajudar as pessoas quando nós também precisamos de um milagre? Como que nós podemos ajudar alguém quando nós também estamos precisando? O que vem na sua mente agora? Às vezes você está precisando de ajuda e alguém te pedindo ajuda.
Talvez você falou assim, eu preciso falar com fulano para ver se ele me arruma R$10, e de repente ele chega, você não tem 50 para me arrumar, irmão, que eu estou assim. Hã? Aí aquela mulher lá, quando o profeta vai à casa dela, que ela está lá quase à morte, aí catando alguns cavacos, Elias chega, e Eliseu também, do azeite, a mesma coisa, e ela olha assim e diz, o que tens aí? Ela diz, tem só um pouco de cavaco, um pouco de farinha, um pouco de azeite, vamos nos preparar, porque então morreremos. E ele vai dizer assim, ó, faz para mim, faz lá o bolinho e traga para mim. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Como é que podemos ajudar as pessoas quando nós estamos precisando de um milagre? Como é que você vai se alegrar, você vai dar glória a Deus naquela mulher que tinha 12 anos, também como a idade daquela menina, se ele precisava urgentemente que Jesus chegasse mais depressa na casa dele, e ele vai ter que presenciar primeiro o milagre daquela mulher. A Bíblia diz que Jesus, quando diz aquilo, a mulher aparece trêmula, e diz, Senhor, foi essa humilde mulher que te tocou. Jesus olha para ela e diz, vai, porque a tua fé te curou. Vai, porque a tua fé te curou. Sabe como é que nós podemos ajudar as pessoas quando nós precisamos do milagre? Divida o sofrimento. Divida o sofrimento que você está passando com essa pessoa. A Bíblia não diz, carregais a carga um dos outros. E assim nós seremos vencedores. Então, como é que eu faço? Dividir o sofrimento, não ser egoísta, porque tem gente que só quer a bênção para ele. Ele não está preocupado se tudo deu errado, se tudo aconteceu, se fulano está perdendo, está perecendo, se alguém foi arruinado, se alguém... Não, irmão, em nome de Jesus Cristo, não seja egoísta, mas o mesmo bem que você quer para você, deseje também para a pessoa. Eu creio que naquele momento Jairo começou a compreender, entender disso, e glória a Deus. Essa mulher havia 12 anos sofrendo, ela recebeu um milagre. Sabe o que é isso? Ele não quis o milagre só para ele, independente da situação que ele estava vivendo, e Jesus a curou. E uma das principais características de alguém que vai compartilhar o sofrimento é ter compaixão. Vamos pedir a Deus para colocar esse sentimento no nosso coração de compaixão. O que é compaixão? É você sentir a mesma dor que a pessoa está sentindo. Compaixão é você se colocar no lugar do mendigo e falar assim, mas como essas noites estão frias? Quantas vontades de comer algo ele tem, não tem como, às vezes tem que se humilhar diante das pessoas, e muitos xingam, outros ignoram, outros não entendem. É você colocar-se no lugar de alguém que está acamado, canceroso, no estado terminal, e imaginar o que está passando na cabeça desse meu irmão. Porque tem gente que vê os desastres, as pessoas vê as coisas acontecendo, assiste os jornais, falta sangrar pela tela da televisão, essa é a verdade, mas as pessoas vê aquilo como algo tão comum. Isso é coisa do dia a dia, irmão, falta compaixão. Olha e fala assim, misericórdia, Jesus, tem misericórdia dessa família, tem misericórdia dessa mãe. Às vezes a gente vê mãe desesperada, porque os filhos sumiram e não sabe se morreu, se ainda estão vivos, e algumas mães chorando e dizendo assim, meu Deus, eu queria ter pelo menos o direito de enterrar o meu filho, pode ser morto, mas eu queria pelo menos ter esse direito, porque isso está me matando sem saber se está vivo ou se está morto. Isso é uma dor, irmão, isso a gente coloca no lugar. Nós temos filhos, nós sabemos que isso não é fácil. Eu vi naquela barragem de Brumadinho, quando estourou aquilo, meu coração ficou impactado, e eu guardei a mensagem daquele homem no meu coração, quando ele olhou e disse para o repórter, sentado, todo sujo, de tanto procurar o seu filho, a sua família, ele disse, morreu aqui o meu sonho, está aqui debaixo a minha esperança, tudo que eu tinha. Sabe o que é isso? Compaixão. Não é fácil, irmão, não é fácil. E o que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, para que nós possamos nos tornar um crente de verdade, leia, sempre tenho falado isso aqui, Mateus 5, leia lá e comece a praticar o que está lá.
porque sua vida tomará um novo norte em todas as áreas da sua vida. Então tinha gente na frente, era outro obstáculo. O quinto obstáculo era a dúvida e incredulidade. Essa é difícil. Sabe por quê? Porque quando Jesus entrega a vitória daquela mulher, Jairo disse: agora vai dar tudo certo. Aí alguém vai chegar assim: ei, vem cá, rapaz, vem cá. Parente, um conhecido, vem aqui. Não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Meu Deus. Que baque, hein? Parece que o chão, Jairo agora perdeu o chão. Como é que é? Sua filha está morta. Não incomode mais o mestre. Jesus viu, sentiu a dor de Jairo e disse: crê somente. Crê somente. Tudo vai dar certo. Não desista, creia, porque o milagre vai acontecer. Aonde Jesus está, acontece sempre alguma coisa. E nessa noite não é diferente. Jesus está entrando em particularidades aqui. Jesus está entrando em situações que parecem não ter jeito, mas para Ele não existe impossível. Mas por quê? Porque Ele é o especialista. Aleluia. Alguém vai dizer: chegou muito tarde, já é de 4 dias. Ele é especialista, ele é tranquilo. Ele chega sabendo do que vai acontecer e diz: não creia, ele não é para a morte, é para a vida. Ele não está apenas aí por qualquer motivo, não. Ele está aí porque tem um propósito. Seu irmão há de ressurgir, fica tranquilo. No último dia, né, Senhor? Eu sei das mensagens da palavra. Marta, crê somente, porque o milagre vai acontecer. Então, a incredulidade chegou. Sabe o que acontece? A notícia triste para Jairo era o seguinte, era essa: a sua filha morreu. A sua filha está morta. Talvez você ouviu alguém dizer: isso aí não tem mais jeito, está acabado. Você viu como é que é tão difícil? Você não é ninguém, você é tão pequeno. No meio dessa grande multidão, são muitas pessoas boas, mas o que importa é o seu sonho e a fé que você tem. É isso que importa e que vai te dar vitória. Agora, sempre antes da bênção, o inferno vai se levantar. Entenda isso. Sempre antes da bênção chegar, o inferno vai se levantar primeiro. O inimigo, nosso adversário, ele não brinca de ser diabo. E a função principal dele, João 10:10, é roubar, matar e destruir. Mas o nosso Jesus é tudo oposto. Satanás, ele tem força. Tem força. Não podemos negar isso. Tem gente dizendo: vou pisar na cabeça, vou fazer isso. Calma. Fica na posição e busca a presença de Deus. Porque a força ele tem, mas o poder está na mão de Jeová. O poder é dele. A glória é dele. Ele tem domínio sobre principado, potestade, dominador, seja ele qual for. Jesus está no comando. Satanás está limitado, só faz aquilo que Jesus quer. Ele não pode fazer o que ele bem quer. Ele vai tentar. Mas Jesus sempre chega com a palavra final. Agora, como lidar com palavras negativas, hein, irmão? É tão difícil, né? Olha, não vai dar certo isso aí não. Não recebeu nada não. Se você absorver essas palavras negativas para a sua vida, você perde a bênção. Tem gente deixando de receber vitória. O projeto era de Deus, a bênção era grande, aí alguém chegou e falou: não, isso não dá certo não. Aí ele falou, pensou e falou: não dá certo mesmo não, e acabou. Eu li um
um livro daquele missionário R.R. Soares, e ele fala como tomar posse da bênção, o nome do livro. Um livro pequeno, bem curtinho. Aí alguém recebeu uma cura na igreja. Aí ele diz, quem está curado? E a pessoa levantou a mão, procura a enfermidade. Ela procurou, e ela tinha um tumor. E aquele tumor, quando ela procura o tumor tinha desaparecido. E ela falou, ué, o tumor sumiu. Dá glória a Deus, irmã. Mas não, mas o tumor tem que estar aqui, ele estava aqui. E ela falou, mas irmã, dá glória a Deus, o tumor desapareceu. Não, mas ele estava aqui, achei. Aquilo que já era vitória, através da incredulidade, volta. E tem muita gente deixando de receber vitória por causa de palavras negativas que são lançadas sobre essas pessoas. E como fazer? Repreenda tais palavras. Quando alguém te lançar uma palavra, diga o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo essas palavras malignas que não vêm da parte de Deus. Aí diga assim, eu não aceito, isso aí não. Olha, não vai dar certo. Você pode lá, não, em nome de Jesus, eu não aceito tal palavra. Respondo com palavra de fé. Você tem que dizer assim, meu irmão, você está olhando a aparência. Tu vens a mim com espada e com escudo, mas eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, e a vitória vai chegar. Aprenda a se defender. Se não gosta, em nome de Jesus, para lá, Satanás, para trás de mim, porque quem vai me dar vitória é o Senhor. E tem muita gente perdendo a bênção por causa dessas coisas. Sexto e último obstáculo que ele vence: batalha contra as emoções. Tem muitas pessoas que estão perdendo por causa das emoções. Versículo 38, 40, a palavra de Deus diz a respeito da incredulidade, foi que Jairo, Jesus encontrou quando chegou em sua casa. Jesus está chegando na porta da casa de Jairo. E o que estava acontecendo lá? Havia na porta da casa de Jairo pessoas emocionadas, pessoas chorando, pessoas se lastimando, se descabelando, e tinha lá choradeiras profissionais carpideiras. Pessoas que choram por dinheiro. São profissionais para chorar em velórios naquela época. E aquele choro, aquele alvoroço, e era uma emoção, porque o que nos dá vitória, queridos e amados irmãos, não é a emoção, mas sim a fé que nós temos em Deus. E se nós observarmos aqui, o que faz o milagre acontecer é a fé. É tanto que quando Jesus chega na casa, que Jesus diz, ei, não preocupa não, a menina não está morta, só está dormindo. O que eles fizeram? Riram-se dele. Ué, mas o povo não estava chorando? Que tipo de choro é esse? Pessoas emocionadas, emocionais demais. Cuidado com a emoção. Tenha fé. Seja sincero, creia, porque o teu milagre vem da parte do Senhor, e quem vai te dar vitória é Deus de Israel, Ele é que está no controle. E como fazer para vencer as emoções? Olha bem, ter equilíbrio. Crente precisa ter equilíbrio. Estou em pé aqui porque eu estou equilibrado, mas se eu não tenho equilíbrio eu vou cair. Tem gente que não tem equilíbrio. Leve a sua mente a Cristo, como está em 2 Coríntios 10, 5. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 7, viver por fé e não por vista. Tem gente que só acredita se ele vê. Tem gente que só acredita se ele pegar. Ele diz, não, agora é meu mesmo, agora é meu, agora eu sei que o milagre aconteceu. Mas não é isso que é ter fé. Fé é aquilo que você não viu ainda, mas você está crendo que está chegando, que a vitória vai chegar. Essa é a fé genuína que nos traz vitória. É essa fé que Jesus quer entregar a vitória para cada um. É por isso que ele está dizendo, não desista. Siga em frente, prossiga. Jesus está a caminho, a vitória está chegando.
Agora, para encerrar, você sabia que todos nós somos bons em algumas áreas e somos péssimas em outras? Tem pessoa que, como pedreiro, ele é ótimo, mas como um auxiliar de enfermagem, só o sangue de Jesus. Tem pessoas que, como médico, é especialista naquilo. Lembra que eu falei? Jesus é especialista. Então a vida é assim, por isso nós devemos, por mais evoluído, pela graça que Deus nos deu, sejamos sempre humildes. Porque se eu faço bem algo, eu posso ser muito desagradante em outra. Mas Jesus não. Entenda o que eu vou te falar aqui. Nunca você vai discutir com o especialista, porque o especialista sabe o que faz. Talvez você chega no médico, a dor é aqui, mas o médico quer fazer massagem aqui. Aí você fala, mas é aqui. Mas o médico sabe o que está fazendo. Às vezes você está chegando em um lugar, como agricultor, alguém que tem experiência com a terra, e você diz, mas é aqui. Ele diz, não, mas tem que começar, é assim. Aí você não tem que discutir com o especialista, porque o especialista vê o que você não consegue ver. Ei, não faça isso, especialista. Mamãe e papai, filho, não faz isso, e o filho está, né, fica para lá. Especialistas, experiências. Não discuta com o especialista, porque ele sabe o que ele faz. Jairo, Jesus vai morrer. Jesus é especialista em tudo. Jesus é especialista em todas as áreas. Esse é o especialista dos especialistas. Jesus é especialista e fica tranquilo porque Ele sabe o que está fazendo. Talvez você entrou aqui dizendo, eu estou sendo desfavorável, eu estou sendo uma pessoa que estou perdendo o ponto, estou perdendo a vez, eu estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. Olha como é que eu recuei, olha como é que está a minha posição hoje, era para mim estar mais. Não discuta com o especialista, porque ele sabe o que ele está fazendo, e é na hora certa que o milagre vai chegar. Não desista, não desista, fica de pé. Não discuta com quem sabe o que faz. Não bata de frente com o especialista, porque ele está no controle. Mas parece que as coisas estão andando para trás, eu estou na contramão. Não, fica tranquilo, porque Jesus está trabalhando. Parece que lá em casa as coisas pioraram. Depois que eu passei, me entreguei a Cristo, as coisas estão um vendaval. Fica tranquilo, Jesus está no barco. Jesus está no meio da tempestade também. Ele está onde você precisar. E o mais importante, Ele sabe aonde Ele vai colocar você. Ele sabe qual é o final, se você ouvir a voz dEle e atender a voz dEle, o que Ele vai fazer. Depois de todo esse movimento, depois de toda essa tempestade, haverá uma grande bonança. Aí você vai olhar e vai dizer, mas esse Jesus não é gente, esse Deus não é brincadeira. Vai explicar um Deus desse, olha o que Ele fez para que eu hoje estivesse aqui. Se não tivesse acontecido isso, se não se levantasse ali, se não houvesse crítica, se não houvesse isso ou aquilo, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Jesus está entrando com providência na sua vida. Jesus está te dizendo, Ele é especialista. Não desista, continue clamando, não desista do seu sonho. Ei, alguém te criticou, alguém tentou te colocar para baixo, não olhe para isso. Alguém falou mal de você ou falou de alguém para você, não deixe que essa maldição impeça a tua bênção de chegar. O que Deus tem para ti é muito maior e melhor. Fala com Deus. Senhor Deus e eterno Pai,
Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui nós estamos diante da Tua presença. Nós clamamos a Ti e pedimos que as Tuas mãos estejam estendidas sobre este lugar. Que o Senhor possa abençoar, Deus, e derramar a Tua unção. E nos ensinar a vencer todos os obstáculos, seja eles qual forem. Porque nós sabemos, ó Pai, que assim aqui como na igreja, assim como essas pessoas que estão em casa, tem pessoas que estão passando por problemas terríveis, perseguições terríveis, pessoas não sabem mais o que fazer. Nos ajuda aí com o fundo musical. E que nós possamos entender o querer e a vontade de Deus, que nós possamos entender o querer e a vontade do Pai. Eu fico preocupado quando eu olho e vejo pessoas desconectadas dentro daquilo que Deus está fazendo. As pessoas estão no lugar certo, mas a motivação está errada. Jesus não quer que isso aconteça, e nessa noite eu quero que você entregue o teu coração, a tua alma, o teu espírito ao Senhor e diga: Senhor, faz em mim, cumpre em mim a tua vontade, faz segundo o teu querer, porque o Senhor é fiel para fazer todas as coisas. Dá vitória ao teu povo, abençoa essa casa, essa família, abençoa a tua igreja e derrama a tua unção, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você que crê no seu milagre, você que vai prosseguir para a frente, para o alvo, aplauda o nome de Jesus, porque Ele é fiel. Aleluia.